O meu nome é Gilvan, eu sou ex-população em situação de rua, tive a trajetória de 32 anos em situação de rua e hoje eu trabalho de agente social, fazendo registro de violações de direitos, violações que os irmãos sofrem, né, nas ruas, recolhimento de pertences, às vezes algumas agressões de alguns agentes públicos, documentação que às vezes é negada, às vezes o posto médico não quer atender porque a pessoa está em situação de rua e não tem documentação. Uma das oportunidades que a gente tem que ter, a primeira é acesso à moradia, porque você não tem como sonhar estando na rua, você não tem como sonhar dormindo debaixo de uma marquise ou debaixo de uma ponte. Você só pode sonhar se você tiver pelo menos o acesso à moradia. E aí você começa a se reorganizar a sua vida, começa a criar estratégias, metas para você seguir. É muito importante, é dignidade. Quando você chega em casa, que você sabe que tem um endereço, e esse endereço não pode ser mais abrigo. Abrigo não é endereço. Abrigo você ainda sofre os preconceitos. Tem que ser um endereço próprio, sabe? Você passa a se organizar, você procura um trabalho, mas você tem um endereço para dar na empresa. Você volta a ter vontade de estudar, você volta a criar expectativas na sua vida boa. Então, acho que o mais importante que os políticos de Belo Horizonte têm para nos oferecer ou algum projeto que eles tenham é o acesso à moradia. Eu acredito que uma grande parte da população em situação de rua está extremamente doente, precisando de cuidados, né, na questão da saúde. Quando eu falei da moradia, a moradia é importantíssimo, mas se você der moradia e não der os cuidados psicossocial, com acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, uma equipe multidisciplinar para cuidar da gente, para que a gente não retorne para as ruas, não funciona. A gente tem dificuldade hoje de acessar, às vezes, o posto médico por não ter documento. A gente tem dificuldade também com a SAMU, quando a gente chama, muitas das vezes a SAMU não vem, tem dificuldade de vir, porque quando fala que é população de rua, para alguns deles pouco importa, né? Eu estou falando porque eu já passei por isso, por essa situação de estar acidentado na rua e chamar a SAMU e ficar lá horas e horas e horas e a SAMU não vir, né? A gente tem aí o consultório de rua da prefeitura e a equipe de abordagem, mas ainda é uma equipe pouca, ainda tem que qualificar melhor essas pessoas para nos atender melhor, para que tenha um efeito melhor, né, o atendimento. Hoje eu moro de aluguel, moro num projeto do Moradia Primeiro, da Pastoral do Povo de Rua. Já tenho 2 anos que estou morando nesse aluguel, mas tenho 5 anos que estou fora das ruas. Voltei a estudar, estou fazendo o EJA, estou fazendo uma 6ª, 7ª, 8º e o 9º ano. Eu estou aproveitando o acolhimento fraterno, esse acolhimento caloroso, humano e de cuidado que a Pastoral do Povo de Rua de Belo Horizonte teve comigo e tem com outros irmãos também. Eu estou aproveitando essa oportunidade para poder estudar, para tentar buscar uma qualificação profissional, para construir uma nova história de vida. E você vê que hoje eu trabalho, moro no aluguel, né, no aluguel do Moradia Primeiro, que é o projeto da Pastoral junto com o Ministério do Meio Ambiente. E consigo hoje pagar um recibo de luz, consigo hoje pagar um recibo de água,
consigo hoje fazer uma compra no supermercado, consigo hoje manter as necessidades básicas dentro de casa, né? Aí você vê que eu já estou começando a somar com o país, com a sociedade, porque a partir do momento que você paga um recibo de água, de luz, você está contribuindo com impostos, você está contribuindo com a área da saúde, e você vê que uma boa parte da sociedade, ela acha que a gente não tem essa capacidade, mas temos sim, temos essa capacidade sim, de somar, de construir, de sonhar. Hoje eu posso sonhar, hoje eu posso criar expectativas para mim e por mim, e hoje também eu posso ajudar também outros irmãos que estão ainda em situação de rua a voltar a sonhar, voltar a lutar pela sua vida, pela sua história de vida. A sociedade tem um grande papel nisso aí também, que é contribuir. Não estou falando aqui com dinheiro, mas contribuir com um abraço, com um aperto de mão, com um olhar mais humano, sem preconceito, sem julgar, até mesmo porque as ruas, nesse período de 32 anos, eu já encontrei advogados, policiais, pais de família que deixaram a família por problema de alcoolismo ou de droga e foram parar nas ruas, sabe? Então, eu quero dizer também para a sociedade que nenhum de nós está livre de cair, de repente, em uma situação de rua, né? É fato. E, às vezes, com um desvio de percurso de vida, você acaba indo parar debaixo dos viadutos, mas você não deixou de ser um ser humano, você não deixou de ter direitos, você não deixou de ter vontade de viver, de voltar a viver no meio da sociedade de novo, né? Eu quero falar para a sociedade, para as pessoas, que mesmo que a gente tenha dificuldade, que a gente tenha muitos anos nas ruas, é possível sim a gente sair, a gente escrever uma nova história de vida. Em 1988 foi nos dado o direito na Constituição de ter acesso à moradia, à educação, à saúde, e, no entanto, uma grande parte da população brasileira, inclusive aqui em Belo Horizonte, vive sem esse direito até hoje, né? A gente não tem esse direito. Então, se eles tivessem vontade política mesmo, de verdade, não tinha uma pessoa em situação de rua nesse país e aqui em Belo Horizonte. Então, eu acredito que falta mais vontade política, mais empenho, menos engenheirismo, né? Menos aquelas falas engenheiristas, querendo nos excluir mais do que a gente já está excluído da sociedade. Mas eu acho que não é o papel do político fazer isso. O político, ele tem o dever e a obrigação com nós, cidadãos que vivem em situação de rua, de nos dar oportunidade para a gente se ressocializar, voltar para viver em comunidade, somar com o país também, né? Afinal de contas, a gente também vota. Eu voto. Eu agora mesmo estou me preparando para votar. E muitos dos meus irmãos que ainda estão em situação de rua também votam. O nosso voto é importante. E a gente vota porque a gente ainda também acredita, né, que o país pode ser um país mais igualitário para todos nós.